Om Shri Gurupyo Namaha Hari Om. Namastê, sejam bem-vindos ao Zen Wellness. O meu nome é Camila Kasiyama e hoje eu vou trazer um pouquinho mais de conhecimento sobre yoga. A gente vai entrar numa parte um pouco mais profunda, que é o Vedanta. É uma parte profunda e muito linda, inclusive, que se une, né? Não existe separação entre Vedanta e Yoga. Vedanta são os finais dos Vedas, né? Os Vedas são textos sagrados que foram sendo passados de geração em geração até formarem, né, um grande compilado de informações. E por ser, né, um texto muito longo, então existiu os Vedas, né, que foi essa forma de sintetizar esse conhecimento para que isso fosse mais fácil de ser passado de geração em geração. Então, no Vedanta tem uma parte muito interessante que fala do Purusharthas, né? Purusharthas, ela trata, né, sobre as necessidades, né, uma busca do que o ser humano em si ele vem, né, durante a jornada de vida tentando conquistar, mesmo que isso seja algo inconsciente. Então, vou trazer para vocês um pouco sobre isso e destrinchar, né, esse conhecimento. Então, dentro de Purusharthas, tem ali a primeira busca do humano, né? Ela é a de segurança. E o que seria a segurança? Eu vou falar por mim, tentando trazer um pouco aí para o nosso cotidiano para ficar mais fácil, né? Eu já sou mãe, então assim, a busca de um bebê logo quando ele nasce, né, por segurança, é esse elo com a mãe ou com quem cuida, o pai, quem foi o cuidador dessa criança. Então, quando ela chora, ela manifesta uma necessidade de segurança, né, de proteção. Conforme a gente vai crescendo, a gente vai buscando a segurança em outras áreas da vida, né? Muitas vezes a gente deposita essa segurança no trabalho, em muito conhecimento, em relacionamento, em ter muitos amigos, em ter uma ascensão profissional, em ter muito dinheiro. Então a gente vai criando, né, algumas necessidades, né, de segurança de acordo muito com a individualidade de cada um. Então eu citei algumas aqui que são as mais comuns, mas cada um vai trazer uma necessidade de segurança em alguma esfera da vida. E aí a gente fica rodando nessa necessidade, que ela é muito importante, né? Ela faz parte da nossa sobrevivência, a gente se sentir seguro. Mas o que acontece é que quando a gente tem essas necessidades, né, muito exacerbadas, a gente não consegue ter uma mente tranquila. A gente fica tão focado nessa necessidade de segurança, nessa sensação, nessa busca de segurança, que a nossa mente ela não consegue se aquietar. Então, não tem nenhum problema, né, buscar segurança, mas quando ela se torna exagerada, a gente não tem uma mente tranquila, então a gente não consegue aí expandir um pouco além. A segunda necessidade, ela entra como prazer. Então, uma busca pelos prazeres, né? Às vezes a gente tem prazer em acumular coisas, prazer em viagens, prazer em comida, prazer em comprar muitas coisas, roupa, sapato, e aí a gente vai criando essa necessidade de prazer. E também aí não tem nenhum problema, né? Na verdade, também faz parte da vida. E a gente vai oscilando entre essas duas, né? Entre ter segurança e dessa segurança sentir um pouco de prazer. A grande questão disso tudo, né? Que no Vedanta ele fala dentro dessas duas buscas, é quando a gente fica preso apenas nessas duas buscas. A gente está falando em 4 aqui. Então, muitas vezes a gente passa a vida sempre nesses dois, em ter segurança, em ter prazer. E aí a gente perde a sensibilidade de se permitir curtir outras coisas, né? Porque assim, se a gente fica muito preso, né, só em segurança, quero ter muito dinheiro, acumulo dinheiro, acumulo dinheiro, acumulo dinheiro,
você está usufruindo disso de uma forma positiva? Você está com o seu coração, essa quantidade de dinheiro realmente te acalma o coração, te acalma a mente, a ponto dessa segurança te satisfazer em algum ponto? Então, são questões que a gente vai levantando, vai se perguntando. Quando a gente pensa nos prazeres, né? A pessoa às vezes faz muitas viagens, ou a pessoa compra muitas coisas, e aí você compra uma coisa e já falou, aquilo já não serve mais, quero outra coisa. Então, você não dá tempo nem de curtir aquilo que você comprou, e já está pensando naquilo que você ainda vai comprar. E aí fica uma ânsia, né? Uma ânsia que fica girando muito fortemente nesses dois. Acontece muito e a gente vê, né, algum relatos de pessoas, né, que têm dinheiro, que são famosas, mas que de repente têm depressão, sente uma grande ansiedade sobre as coisas. E aí que abre um grande portal para alguma coisa que está faltando. Poxa, essa segurança toda não está me satisfazendo. E esses prazeres todos que eu estou girando para mim, com tudo isso que eu tenho, também não está me preenchendo. O que está me faltando? E aí que é a parte bonita, a gente entra então no terceiro passo, que é Dharma. Dharma, ele abre espaço para a espiritualidade. Então a gente começa a refletir um pouco melhor sobre, dentro das coisas que a gente vem fazendo no dia a dia, eu estou fazendo isso com ética, eu estou fazendo isso com valores. Aonde eu cheguei sem passar por cima de ninguém. Quando eu falo com as pessoas, eu falo com gentileza. E aí isso vai de encontro muito mais com você, né, com coisas internas, do que as coisas externas. E nesse momento a gente começa a se afastar um pouco, né, dessas projeções que a gente só faz de segurança e de prazer. E é muito importante isso, né? Quando a gente fala em espiritualidade, a gente não está falando só de yoga, a gente está falando de todas as diversidades que a gente tem, né? De religiões por aí, porque qualquer religião, ela vai falar para a gente de bem-estar. Ela vai querer que você seja ético, que você tenha valores. Então, essa brecha para a espiritualidade, ela também, por algum momento, ela é uma busca de segurança e prazer, porque você não está se sentindo preenchido de alguma forma, você talvez não esteja sentindo tanto prazer como você tinha adquirindo as coisas que você fazia, então você busca de outra forma, pessoal e interna, essa realização. Mas é um pequeno espaço de tempo que, se você continua se dedicando a esse universo, que isso acontece. E aí você começa a se perguntar quem eu sou, do que esse corpo é composto, como esse mecanismo funciona, da onde vem tudo isso, como eu faço para me sentir feliz, como eu faço para adquirir sabedoria diante de todas essas coisas sem que isso me reprima, sem que isso me cause ansiedade, que me coloque em situações de grande euforia, né? A ideia é a gente cada vez mais, né, ao longo da nossa trajetória, a gente ter menos picos, né? De grande felicidade, grande tristeza, grande felicidade, grande tristeza. E ao ponto que a gente começa a equilibrar e começa a se perguntar quem eu sou, o que eu realmente vim fazer aqui, a gente começa a perceber essa ideia, né, de uma conquista, de uma calma pessoal que não vem, né, de outros lugares. E aí o que eu comentei lá atrás, a gente percebe que, assim, pessoas, né, que têm dinheiro, que têm todo o acesso, né, de segurança e prazer, chegam às vezes ao final da vida com um grande vazio, né? Um vazio que não se preencheu com isso. E isso é uma pulguinha que fica aí para a gente refletir. Talvez, né, nesse momento, isso não faça nenhum sentido para você. E também tá tudo bem, porque cada um tá num processo, cada um tá num momento de vida. Mas já fica aí uma interrogação, né, de que será que é isso mesmo? Só segurança por prazer e estabilidade, né? Que vai fazer com que eu consiga alcançar esse estado de presença. E aí a gente vai entrando numa outra linha,
né? Que quando a gente vai se abrindo para o sutil, porque quando a nossa mente está muito densa, muito fechada, né, para esse universo, a gente não consegue assimilar esse conteúdo, essa informação, não consegue trazer isso para a nossa vida e para a nossa prática. Eh, e aí a gente vai entrando, né, nesse ponto. Quando a gente pensa assim, quando alguém, né, vem a falecer, a gente fala: "Nossa, mas se se era tudo isso, né, se isso tanto importava, se eu sou tudo isso, né, eu sou esse carro, eu sou essas viagens, para onde foi então essa alma? Para onde foi essa sutileza? Isso que mantém eu, você vivo, toda a natureza, todo esse universo, né, em movimento. O que que faz esse corpo ter vida? O que que faz essa mente pensar? Porque se fosse só oxigênio, por exemplo, né, a pessoa você colocava uma máquina em oxigênio, ela voltava, e não é o que acontece. Algo muito sutil se desprende daquele corpo. E aí esse entendimento de prazer e segurança, né, esse eu tenho isso, eu sou a Camila, ele vai se passando por um entendimento de que eu estou Camila, eu estou professora. Eu estou tendo esse carro, eu estou tendo essa casa, eu estou tendo esses amigos. E aí esse sofrimento, essa angústia, essa ansiedade, né, que vai se apossando do nosso dia a dia, ela vai se acalmando, a gente vai entrando num outro entendimento. E aí quando a gente começa a compreender isso, é quando a gente vai para a parte mais difícil, não sei se seria essa palavra, mas a parte que talvez a gente precise trabalhar diariamente, né? Com muita, no yoga a gente fala tapas, né? Com muito fervor, com muita intensidade, com muita vontade de fazer essa transformação no ardor do calor, né? Que é a gente se desprendendo de muitas crenças, de muitas densidades, de muitas coisas que a gente carrega aí que nem sempre são nossas, né? São da sociedade, são de algum amigo, alguma coisa que foi colocada pra gente. E a gente entra no quarto passo, que é moksha, que é realmente a libertação. E não é uma libertação, me desprendi de tudo. Mas é uma libertação de que você hoje, nesse momento, você consegue colocar as coisas no seu devido lugar. Eu preciso ter segurança? Sim, eu preciso ter segurança porque eu vivo num mundo em que eu preciso de dinheiro, eu preciso de um trabalho, eu preciso de uma casa para me sentir seguro e confortável, eu preciso de alimento. Então, assim, você vai ter isso, mas isso não vai ser somente o seu foco. Assim como os prazeres, né? Eu quero um carro. Eu vou ter um carro para me conduzir. Eu não preciso ter um carro de 200 mil. Se eu tiver um carro que me conduza, eu estou feliz. Então, existe uma paz interior, que é essa libertação do entendimento que a alma em si, ela sempre está feliz, ela sempre está completa, ela está sempre liberta da ansiedade, ela consegue estar num estado de plenitude, porque de nada, ela não precisa de nada disso. Quando a gente entende que o nosso corpo, essa estadia que a gente está, é apenas um veículo de amadurecimento. Ela em si, quando a gente abandona esse corpo, o dinheiro fica, os prazeres ficam. Então, o entendimento sobre isso é um domínio sobre isso como uma forma mais sutil, uma forma mais amorosa até, inclusive com você mesmo. Você lida melhor com essas coisas sem que essas coisas dominem você, né? Os prazeres, às vezes a gente fica, eu quero não sei quantos sapatos, eu quero não sei quantas maquiagens, e a gente não tem nem tempo de usar isso. Então a libertação, ela também está nisso. E o mais gostoso do Vedanta é que ele traz isso para a gente como uma jornada. Eu sei que é uma palavra que a gente escuta muito hoje em dia, mas a gente precisa compreender que a jornada é a vida, né? Isso que eu estou passando para vocês, às vezes a gente está aqui, a gente está no primeiro e no segundo, né? Segurança, depois a gente está nos prazeres, a gente vai para Dharma, aí de repente a gente volta um pouquinho, aí a gente tem alguns momentos de moksha, e assim, é essa oscilação. Isso se chama autoconhecimento. Ao ponto que a gente cada vez vai mais a fundo, vai se conhecendo, vai vendo o que gosta, o que não gosta, o que faz sentido, o que não faz, entendendo que isso tudo é uma experiência, esse sofrimento vai se acalmando, a nossa ansiedade diante das coisas também se aterram, que é o mais importante de tudo.
O momento que a gente tem agora, nesse exato momento, é a única chance que a gente tem de fazer alguma modificação. Então, dentro do Vedanta, ele tem um manual para tudo, né? Ele traz para a gente vivências, experiências, coloca a gente em xeque-mate em muitas questões, exatamente por isso, porque ele quer trazer para a gente, né, da teoria para a prática. E aí, na prática, a gente consegue absorver e transformar aí o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, acalmando sempre a mente. A ideia é sempre a gente acalmar as oscilações da nossa mente, de modo que o externo deixe de influenciar as nossas decisões e o nosso estado de felicidade, que ela é constante. Então, hoje foi um pouquinho sobre esse início do Vedanta. Eu espero que vocês tenham gostado e deixem seus comentários, perguntas e sugestões, que a gente vai estar sempre trazendo novos conteúdos. Muito obrigada e namastê.